Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do nosso Reality Cast, o Reality Cast com muitas emoções, afinal de contas, investir na Bolsa de Valores não é pra qualquer um. E aqui ao meu lado está ele, que gosta da adrenalina da Bolsa de Valores, mais até mesmo que a mais perigosa das montanhas russas do planeta, Carlos Castrucci. Fala, Carlos! Pô, bolsa é muito mais tranquilo que uma montanha-russa, Léo. Mas e aí, tá tudo bem com você? Ó, hoje tem mais um episódio e, como sempre, muito conteúdo pra trazer pra você. Eu não sei, não. Eu acho que algumas montanhas russas são mais tranquilas que a bolsa, viu? Tá bom, vamos para os destaques de hoje. Novo recorde deste Reality Cast. Depois de 2 quedas, nosso dinheiro subiu R$12.890 agora, gente. Saiba mais no A Carteira Deles. Na carteira de notícias, autoridades chinesas fazem discurso otimista. Paulo Guedes fala em privatizações e reforma tributária. E mais, Brasil registra alta nos investimentos em maio. Uma entrevista exclusiva com Jorge Duro, professor doutor em administração, que contemplou os pagamentos pelo WhatsApp e a tendência do dinheiro virtual nessa abordagem. É o Palavra em Ação. Tem beabá da bolsa e você vai saber mais sobre o conceito de lucro líquido. Maionese, IRB, cannabis e efeito manada. Já sabe, né? E Bovespa. No radar, taxa de juros e decisão da política monetária da zona do euro, produção industrial e vendas de varejo dos Estados Unidos e PIB trimestral da China. Aqui o seu tempo rende. Vem, começou! A carteira deles. Uma alta de quase 4%, para ser preciso 3,8%. Foi a alta do nosso patrimônio da semana passada para essa. Chegamos a R$12.890. Pouco a pouco a grana vai beijando aí a casa dos R$13 mil. O que falar do Ibovespa, hein? Chegou a 99.160 pontos, uma alta de 3% frente à semana passada, e quando a gente olha para o dólar, ele está cotado a uma média de R$ 5,30, uma variação negativa de 0,1%. A fotografia da semana com Carlos Castrucci. Essa semana foi marcada pelo otimismo no mundo, né? Principalmente no mercado asiático, que teve uma sequência de altas nas bolsas chinesas, e aqui o Brasil surfou nessa onda. Com isso, a gente está ali beirando a marca simbólica dos 100 mil pontos no Ibovespa de novo. É importante destacar que a alta nessa semana ela foi principalmente puxada por empresas cíclicas. O que são as empresas cíclicas? São empresas que são muito correlacionadas com a atividade doméstica. Então, se as pessoas estão pessimistas com a atividade doméstica, essas empresas sofrem mais, e se estão otimistas, essas empresas sobem mais. Atividade doméstica, ou seja, atividades aqui do Brasil, não estamos falando de empresas internacionais. E tem alguns destaques dentro desse raciocínio? Então, com isso, os destaques da Bolsa essa semana foram as empresas ligadas principalmente à construção civil e ao varejo discricionário, que são aquelas empresas que vendem produtos não essenciais, que as pessoas podem decidir comprar ou não, dependendo da percepção dela, da capacidade de compra. Vamos falar da empresa que mais cresceu, então, na nossa carteira? Uma alta de 18,6%. De qual empresa? Foi a Mil Solares, de novo. Eu comentei no episódio anterior um pouco da minha tese de investimento na Mil Solares, mas só para trazer aqui para esse episódio, essa empresa é uma empresa que atua principalmente no aluguel de plataformas aéreas, ou seja, tudo quanto for trabalho no alto, a Mills vai ter algum equipamento para alugar para você, para que você consiga fazer esse trabalho. E além disso, ela também atua no aluguel de escoramentos e formas para obras especiais e obras comuns de construção civil. Uma alta de praticamente 19%. Dá para atribuir essa alta a alguma razão específica ou tem muito a ver com esse texto inicial aí do seu raciocínio dessa semana? Tem muito a ver com o meu raciocínio inicial. Por quê? Porque a Mills é uma empresa que é
totalmente exposta à atividade doméstica, construção civil, eventos, manutenção, tudo isso depende da atividade do Brasil. E como o otimismo com essa atividade cresceu essa semana, então a Mills surfou nessa onda de alta das empresas do setor. Olha só, seja bem-vinda! Tô vendo aqui uma empresa que nunca pintou nos nossos 10 mil deles. Pena que ela chegou assim com uma notícia, mas foi a empresa que menos cresceu na nossa carteira da semana passada para essa, mas é novidade aqui pra gente, a Panvel. Ela caiu 1,6%, mas merece ser recebida com o nosso entusiasmo aqui. Conta pra gente por que essa empresa tá na nossa carteira, qual é a tese por trás dela, Carlos? Bom, vamos lá. Eu vou começar contando quem é a empresa, né? Na verdade, a empresa, o grupo se chama DMED, mas ele é mais conhecido como Panvel, que é a rede de farmácias de varejo. É a empresa mais recente da nossa carteira, Léo. Ela entrou na nossa carteira semana passada, então estreou mal, mas faz parte. Pô, Panvel, ajuda a gente aí, meu. Tem que ter, né? Categoria pra integrar a nossa carteira. Mas você vai virar o jogo, eu boto fé. Por que você decidiu colocá-la, Carlos? Vamos lá. Primeiro, como que a Panvel atua, tá? Ela é um grupo formado por 3 negócios principais. O primeiro chama Lifar, que é uma divisão onde ele desenvolve e fabrica cosméticos, medicamentos e alimentos, tanto para a marca própria da Panvel quanto para terceiros. Ou seja, produção própria mesmo. Exato. A segunda é a DMED, que atua na distribuição de medicamentos, ou seja, ela leva medicamentos do fabricante para a loja, né, para a farmácia que você frequenta. E por último, tem a Panvel, que é a rede de farmácias e é a principal da região sul do Brasil, então Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E quando a gente fala do mercado de atuação, dá para destacar o quê? Primeiro, é importante destacar que é uma empresa que atua num mercado super resiliente, né? É venda de medicamentos, ou seja, é um mercado com perspectivas de crescimento sustentável no longo prazo, devido, entre outros fatores, claro, ao envelhecimento da população. É importante destacar, porém, que o mercado é bastante concorrido, principalmente em São Paulo. Isso eu ia destacar mesmo, porque é muito comum a gente se deparar com farmácias aqui na capital. Aqui você vê que toda agência bancária que fechou virou farmácia, né? Você vê a mesma farmácia frente a frente na mesma avenida. Então aqui o mercado ele é muito concorrido. A empresa, como ela nasceu na região sul, a estratégia dela vem sendo qual? Focar a sua expansão nessa região, onde possui uma marca forte. Aqui a gente não conhece muito Panvel, apesar de ter algumas farmácias aqui em São Paulo. E, além da marca forte, tem grande conhecimento das características da população, o que a população gosta de consumir e como e onde. Informação é muito importante, pode ser o diferencial de uma empresa e parece ser, como você está colocando, um dos principais diferenciais da Panvel. Que mais? Agora falando da empresa especificamente. A Panvel é uma empresa familiar com mais de 40 anos de mercado. E o que é importante destacar aqui é que apesar de ser uma empresa familiar, ou seja, onde você pode ter conflitos societários ou na transição entre gerações, é uma empresa que nunca passou por isso. E a família inteira tem muito know-how do setor e da região que atua, né? Além disso, é uma empresa com um histórico resiliente de crescimento e ganho de eficiência operacional. Uma empresa que você vai ver que ela está em constante evolução na abertura de lojas e constantemente aumentando a sua margem de lucro. Ou seja, uma empresa que ganha eficiência sempre. O que leva a gente a concluir, até aqui pelas evidências, que é uma empresa sustentável. Ela consegue se perpetuar ao longo da história, da sua caminhada. E você me dizia que a operação integrada também é um dos pontos mais interessantes quando a gente analisa internamente a empresa, né? Exato. E por quê? Porque ela atua em todos os pontos necessários para que o produto seja vendido na farmácia, né? Então, primeiro, tem a rede de farmácias que vende o produto para o público final. Segundo, tem a parte de distribuição, ou seja, ela tem a empresa que traz o medicamento ou o cosmético ou qualquer produto do fabricante para a farmácia dela. Isso é do grupo também. E por último, ela desenvolve os produtos próprios, né? Então, assim, é importante destacar que lá no Sul
a penetração dos produtos Panvel, que são vendidos na rede de farmácias Panvel, é relevante. E tudo isso confere, primeiro, uma capacidade maior de lucratividade, porque quando você vende produtos próprios, a margem é maior, né? Você está remunerando menos pessoas, concorda? E segundo, confere agilidade, flexibilidade na operação e você consegue otimizar os custos do grupo de uma forma geral, por ter essa operação verticalizada. E uma informação que me surpreendeu, porque, como a gente dizia, aqui em São Paulo a gente está muito habituado a encontrar vários nomes, várias farmácias diferentes. Mas me surpreendeu quando você me disse que a melhor operação online de uma farmácia no Brasil vem dessa rede. Então, além de tudo isso, é claro que todo o mercado está otimista com operações online de vendas. E a Panvel foi a pioneira em trazer as vendas de farmácias para o campo online, né? Se você for ver, Raia Drogasil começou isso tarde, ainda representa uma parcela pequena do faturamento da empresa. Então, assim, esse é mais um ponto que merece destaque para a Panvel. E por último também, ela possui uma baixíssima alavancagem financeira, ou seja, o risco o que a gente chama de risco de insolvência é muito pequeno e os custos financeiros impactam muito pouco. O resultado financeiro ele é pouco negativo ou positivo. Lembra do beabá do episódio passado? Eu lembro. E falar de baixíssima alavancagem é dizer que ela não está operando uma grande quantia de dinheiro que não lhe pertence. Ela não está com grandes dívidas contraídas, certo? Esse é o raciocínio. Agora, você estava me dizendo também que essa não é a mais barata das empresas disponíveis. Ainda assim, você escolheu comprá-la. Por quê? Não é uma escolha que foge do seu estilo de investidor? Foge. Assim, normalmente, aí é questão de estilo, tá? Eu me sinto mais confortável investindo em empresas onde o desconto do preço em relação ao valor é significativo, mesmo caso a empresa não apresente grande crescimento de lucros nos próximos anos, entendeu? É praticamente baseado no lucro de hoje, a empresa se encontra descontada. Se ela não crescer, ela continua descontada. Em compensação, a Panvel, ela negocia o que a gente chama de altos múltiplos de negociação, né? O que é isso? Você já deve ter ouvido falar na relação preço por lucro. Isso é um tipo de múltiplo e no caso de Panvel é caro. Se eu não me engano, hoje em dia está rodando a 50 vezes lucro. O que seria isso? Se você investe em Panvel hoje, com o lucro de hoje, você demoraria 50 anos para receber o seu investimento de volta em lucros. Ou seja, você está dependendo muito do crescimento efetivo da empresa para fazer esse investimento valer a pena. Exato, porque o que justifica isso é a grande expectativa para o crescimento dos lucros futuros da empresa. Mas qualquer frustração dessas expectativas causa uma redução significativa no valor da empresa mesmo e, consequentemente, nos preços dela. Então eu vou insistir. Por que você investiu? Porque, além das qualidades que eu citei acima da operação da empresa em si, ela está vindo ao mercado fazer uma operação que a gente chama de follow-on. O que é? Ela está fazendo uma oferta para aumentar o capital dela através da venda de ações, entendeu? E isso gira em torno de 700 a 800 milhões de reais. O que eu quero dizer com isso? Ela está vindo para o mercado, para a bolsa, falando, preciso de 800 milhões de reais, quem quer ser meu sócio, entendeu? E o que ela vai fazer com esse dinheiro? Primeiro, com o follow-on, ela vai aumentar a governança corporativa, o que é um bom sinal, indo para o segmento do novo mercado da B3, que é o mais alto segmento de governança corporativa das ações negociadas na bolsa. Ou seja, quando você fala aumentar a governança corporativa, vai aumentar a segurança para o investidor. Que mais? Além disso, ainda falando do ponto de vista de mercado, a liquidez das ações, ou seja, a quantidade de negócios que ocorrem no dia, tende a aumentar também. E isso pode atrair mais investidores para a empresa. Esses dois pontos que eu falei, eles vão muito na linha ainda de mercado, né? Falando de preço. Agora, falando de valor da empresa especificamente, como que eles vão usar esse dinheiro? A meta é dobrar o número de lojas, ou seja, de farmácias, em menos de 5 anos, até o final de 2024. E o foco, que é o mais legal, é que é na expansão exclusivamente, praticamente, tá?
na região sul. Para quê? Para aumentar a barreira de entrada de novos competidores na região, principalmente a Raia Drogasil, que é a principal rede de farmácia do Brasil. Então, ao invés de expandir pelo Brasil, a ideia é garantir o seu próprio mercado e evitar a competição lá. E assim, por todo o histórico da empresa, eu acredito que a probabilidade deles entregarem esse crescimento é grande. É claro que a gente nunca tem certeza, mas a gente investe com base em probabilidade. Para mim, a probabilidade é grande. E caso isso se concretize, o retorno que eu espero no investimento é bastante atrativo e justifica o preço alto que eu estou pagando hoje. @os 10 mil deles. Porque o seu tempo também rende nas redes sociais. E agora a gente dá sequência à série especial sobre como calcular o valor de uma empresa. Vamos já para a terceira parte. Lembra que semana passada a gente não teve tempo, porque a novela IRB acabou tomando muito tempo aqui da carteira deles. Mas hoje o Carlos, ele não é mais o gestor de recursos, Carlos Castrucci. A partir desse momento ele é o delegado Castrucci. Sabe por quê? Porque hoje ele vai para a última etapa antes de se analisar os números de uma empresa. Ainda estamos, portanto, no campo qualitativo. Não vamos entrar em números hoje. Vamos entender um pouco mais da empresa antes de decidir investir nela ou não. Carlos Castrucci, qual é o roteiro de perguntas que você, como delegado, faria para saber se vale a pena ou não investir numa empresa nessa etapa, terceiro capítulo da nossa série? Vamos lá, hein, gente? Aqui tem bastante pergunta que vocês vão ter que conseguir responder antes de entrar em qualquer número da empresa, tá? Primeiro de tudo, qual que é a história dessa empresa? Há quantos anos ela existe? Quem fundou ela? Ela sempre vendeu a mesma coisa? Já passou por dificuldade em alguma época em que ela atuava? Qual foi a estratégia da empresa para crescer? Foi organicamente, ou seja, crescimento sempre com base na sua operação? Ou foi comprando concorrentes e novos negócios? Além disso, em que fase do ciclo de um negócio essa empresa se encontra? É uma empresa em crescimento acelerado, ou seja, uma empresa nova que vem crescendo 50%, 100% ao ano? Ou é uma empresa que está num crescimento menos acelerado? Ou é uma empresa já madura, que cresce pouco ou quase não cresce? Ou ainda, que você tem que tomar mais cuidado, é uma empresa em declínio? Ou seja, uma empresa que vem reduzindo as suas receitas conforme o tempo passa? A Levaticar, você acha que estaria em qual situação? Declínio não, né, pô? Não, Levaticar é crescimento acelerado ainda. Se não crescer 200% ao ano, não vale a pena investir. Ó, vocês viram a resposta, hein? Vamos lá, quais outras perguntas? Além disso, quem são as pessoas por trás da empresa? Os sócios, diretores, conselheiros? Qual é o histórico deles? Qual é a cultura que eles endossam para uma empresa? No que eles acreditam? Você não pode esquecer que, antes de tudo, as empresas são formadas por pessoas. E as pessoas são capazes de fazer coisas que nenhuma planilha pode prever, nem para o bem, nem para o mal. Então você ter pessoas boas na empresa e uma boa cultura é uma condição que vai te favorecer muito nos investimentos. Muito legal você ter tocado nisso, né? São pessoas, antes de qualquer coisa, né? Por mais tecnologia, inovação, por mais automação, por mais inteligência artificial que uma determinada empresa possa endossar, na ponta final são as pessoas que estão decidindo o futuro dela. E sobre o negócio da empresa, também é super importante isso, né? Exato, você tem que saber o que a empresa vende, para quem ela vende, como ela vende, qual é a estratégia de venda, que sempre é o ponto mais importante de uma empresa, né? Se você tiver um produto bom e não souber vender, você não tem um produto bom. O que faria essas vendas aumentarem ou diminuírem? Do que as vendas dependem para crescer ou para cair, entendeu? É atividade econômica? É um mercado específico? O que altera nisso? Além disso, o que faria o custo de produzir os produtos ou fornecer o serviço, dependendo do segmento da empresa, aumentarem ou diminuírem? De fato, assim, com toda essa lista, vai ser difícil você responder todas as perguntas e não ter clareza ao final se vale ou não a pena continuar a pesquisa, aprofundar a pesquisa sobre aquela determinada empresa. Mas a questão é, como fazer tudo isso? Primeiro de tudo, você começa fuçando o site da empresa para investidores, que é o site de RI ou o site investidores mesmo. É bem simples de achar no Google.
E é até bom para você conseguir se familiarizar com onde estão as informações que você quer pegar, né? No formulário de referência da empresa, por exemplo, que também está nesse site, você vai conseguir pegar bastante informação sobre a operação da empresa. Como que ela vende, o que ela vende, como ela produz, o que está envolvido no custo de produção. E tudo isso você encontra principalmente no item chamado Atividades do Emissor. Ó, aqui estou te dando um corta-caminho, então pode ficar contente com isso, porque o documento é grande. E aí, por último, depois que você fez essas perguntas, verificou os documentos da empresa, entrou no formulário de referência, nas notas explicativas das demonstrações financeiras, aí o que você pode fazer? Você pode conversar com o pessoal de relação com investidores da empresa para tirar as dúvidas que você tem sobre ela e ouvir o que eles têm para falar. Mas não acredita em tudo que ele te falar, hein? Lembra que o trabalho dele é vender a empresa para você, então fica esperto sempre. E sempre que possível também, vai aos encontros com analistas que as empresas fazem todo ano. A maioria das empresas fazem um encontro anual com analistas, onde os diretores, os principais diretores da empresa participam. Então é uma oportunidade para você ter contato com esses diretores. E além disso, tem comes e bebes para quem gosta de ir a eventos por conta disso. Olha que eu gostei dessa parte, hein? Já pensou? Você vai lá, vai pro encontro e ainda consegue comes e bebes maravilhosos para fazer desse encontro um encontro magnífico. Aí você do outro lado aí tá ouvindo, tá dizendo assim: pô, mas eu não vou ter tempo para isso, eu não vou conseguir colocar tudo isso na minha agenda. É por isso que existem profissionais dedicados a isso. É o que o Carlos faz na condição de gestor de recursos. Mas é como a gente sempre diz, um dos pilares aqui da nossa missão, a missão do projeto Os 10 Mil Deles, é lutar pela autonomia que você que está ouvindo esse programa pode construir para fazer as suas decisões como investidor, para investir de uma maneira completamente livre. E é nesse sentido também que o Carlos passa essas dicas por aqui. Diário do Investidor. Essa semana, lá no Instagram do nosso Os 10 Mil Deles, a gente fez uma live com o Felipe Pontes, um dos nomes mais relevantes no mundo dos investimentos. Ele é doutor em contabilidade e dividiu com vários dos nossos ouvintes, internautas e também com o público dele, à medida que a live foi do nosso perfil com o perfil pessoal do Felipe, várias das estratégias que ele endossa, vários dos caminhos que ele acaba construindo antes de concluir a fundamentação teórica que vai embasar o investimento dele numa determinada empresa. Mas de tudo que ele falou, algo que me tocou muito de perto foi o momento em que ele dividiu que faz questão de se isolar, no bom sentido do termo, dentro do mundo dele, para que ele possa levantar todos os materiais necessários e todos os estudos necessários para realmente responder por si só, como protagonista do raciocínio, se ele, Felipe Pontes, entende que deve investir ou não numa empresa. Isso em uma frase curta ficou mais ou menos assim: eu me fecho no meu mundo para não ter o meu olhar enviesado. E como eu sou jornalista, isso me tocou muito de perto, porque imagina quanta coisa barulhenta não existe no dia a dia. É preciso muito critério para separar o que é barulho do que é efetivamente relevante, consistente, independente daquilo que se queira pensar. E não à toa o Felipe consegue ser um dos mais relevantes investidores. Ele consegue também por ter essa sensibilidade e essa autoconfiança de embasar as próprias ideias e nos próprios pensamentos, livre de qualquer pré-julgamento ou opinião de quem quer que seja, cada um dos passos que ele pretende dar. Carteira de notícias. O governo chinês afirmou em um artigo publicado na mídia local que os investidores poderiam esperar um mercado em alta saudável no país. Com a declaração, a bolsa de Xangai disparou quase 6% em um patamar que não era visto há 2 anos. Com isso, o preço do dólar despencou e diversas outras bolsas pelo mundo dispararam, incluindo a Bovespa. Essa sua última frase aí já entregou, né? O mercado adorou essa declaração do governo chinês. É muito difícil você ver um governante afirmando que um mercado acionário vai subir, né? Então, quando isso acontece, é claro que as expectativas de uma alta nas bolsas de uma forma geral aconteça. Então, o mercado adorou essa fala
e foi um dos principais motivadores para a alta das bolsas ao longo dessa semana. Em uma entrevista à CNN Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez importantes declarações. Segundo ele, em 90 dias, o governo fará 4 grandes privatizações. Guedes ainda comentou que a reforma tributária deve ser aprovada ainda este ano e que pretende criar um imposto sobre transações digitais. O ministro também sugeriu reduzir impostos sobre lucro de empresas e aumentar sobre os dividendos. Sobre aspectos sociais, Paulo Guedes disse querer incluir os trabalhadores informais em programas de renda do governo. Bom, eu vou comentar esse fato por etapas. Primeiro, de uma forma geral, o mercado gostou do que o Guedes falou. Ele falou em privatização, em reforma tributária, em redução de tributação de lucro de empresas. Então o mercado reagiu bem num primeiro momento. Agora, falando de ponto a ponto, acho que primeiro o que é importante aqui, né? A questão de 4 grandes privatizações e da reforma tributária vai depender do Congresso também. Então tem que ver se isso realmente vai ser concretizado. Se for, é uma ótima notícia para o Brasil. Se não for, é uma frustração de expectativas. Até porque as pessoas no mercado já estão especulando sobre quais seriam essas 4 grandes empresas privatizadas. Em relação a parte de imposto sobre o lucro de empresas e, em contrapartida, o aumento ou a imposição de impostos sobre os dividendos. Essa é uma notícia boa também para o mercado, porque o mercado estava entendendo que haveria uma tributação de dividendos na reforma tributária, mas sem uma contrapartida na redução de impostos das empresas. Então, com isso, o mercado gostou da notícia também, porque quando você reduz a carga tributária do lucro das empresas, o lucro que fica retido na empresa para ser reinvestido no negócio aumenta, né? Só paga quando você distribui. Então as empresas têm mais capacidade de investimento para crescimento. Então isso também foi positivo. E eu vou quebrar aqui um pouquinho o nosso padrão para te pedir quase um beabá da bolsa curto, diferença de lucro e dividendos. Dá para explicar? Dá, claro. O que é o lucro? O lucro é o quanto a empresa gerou para o acionista no final. O dividendo, o que é? A partir do momento que a empresa ficou com esses R$100 de lucro, o que ela tem que decidir? Primeiro, ou eu fico com tudo isso, ou uma parcela disso, no meu negócio e uso isso para reinvestir em novos projetos, para expandir a empresa, ou se eu não achar interessante ficar retido, se eu não tiver novos projetos para fazer, eu distribuo a totalidade ou uma parte em dividendos para o acionista. Ou seja, o dividendo é o lucro que vem direto para o bolso do acionista e não o lucro que fica retido na empresa para crescimento futuro dela. Bacana. Sobre os aspectos sociais, algo a destacar, Carlos? Lembrando aqui que o Paulo Guedes disse que ele quer incluir os trabalhadores informais em programas de renda do governo. É assim, você vê como tem males que vêm para bem, né? Essa situação de coronavírus, de pandemia, é muito ruim de uma forma geral para todos, mas foi a oportunidade do governo conseguir mapear os trabalhadores informais que não estão registrados em nenhum lugar. Então, a partir disso, os programas de distribuição de renda do governo conseguem ser muito mais assertivos do que o Bolsa Família é hoje em dia. Então, isso também é muito positivo para o Brasil de uma forma geral, não só para o mercado, né? O Brasil registrou em maio alta de mais de 28% nos investimentos em comparação com abril. Os números são do Indicador de Formação Bruta de Capital Fixo, o FCBF, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Vale pontuar que a FBCF é composta por máquinas e equipamentos, construção civil e outros ativos fixos. Além disso, o IBGE divulgou o resultado das vendas do comércio em maio, que apontou uma alta de quase 14% em relação ao mês anterior, bem acima do esperado pelo mercado. Acho que primeiro é só importante destacar que, como abril foi um mês muito fraco, a tendência é que os números de maio sejam muito altos, né? Você tem uma base comparativa fraca. Então, não é uma notícia totalmente positiva, né? Que o Brasil está crescendo muito. Mas é uma notícia positiva sim para o mercado, por quê? Porque você vê primeiro aqui na parte de formação bruta de capital fixo, né? O que é isso? São as empresas investindo em novas máquinas, em capital, expandindo seus negócios ou renovando seus negócios.
Isso indica que, apesar da pandemia, os empresários, de uma forma geral, estão otimistas com o desenvolvimento econômico do Brasil daqui para frente. Então, esse é um ponto positivo. Em relação às vendas no varejo, os 14% foram uma surpresa. Por quê? Primeiro porque em maio a gente estava com tudo fechado. Segundo, porque teoricamente a capacidade de compra das pessoas tinha caído. E quando a gente vê uma expansão de 14% no comércio, nas vendas no varejo, mesmo com o comércio de rua fechado, a gente vê que a propensão a consumo das pessoas continuou razoavelmente boa. Ou seja, além dos empresários estarem otimistas com a situação econômica futura, os consumidores também estão otimistas que eles vão conseguir preservar a capacidade deles de compra e que com isso eles podem continuar comprando. A Comissão Europeia piorou a previsão de crescimento do PIB. E agora, a ideia é uma contração de 8,7% na economia da zona do euro. Em muitos países, as quedas podem superar 2 dígitos. Os impactos do Brexit e do coronavírus são apontados como os principais responsáveis pelos índices ruins. Isso já era, de certa forma, esperado pelo mercado, então acabou não gerando uma reação nem negativa nem positiva. Mas a gente vê assim que realmente, pelo menos segundo as projeções da Comissão Europeia, a queda da atividade econômica na zona do euro vai ser relevante esse ano. Palavra em ação. Você lembra da polêmica envolvendo o pagamento via WhatsApp, né? Essa modalidade havia começado aqui no Brasil, mas o Banco Central decidiu suspender a ação para avaliar os riscos. A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, também pediu suspensão para avaliar as condições de concorrência do mercado de pagamentos. O próprio CAD chegou a autorizar esse novo serviço, mas o Banco Central ainda está fazendo a análise. Nesse contexto, surge a questão: será que o dinheiro físico está caminhando para o fim? O repórter Caio Melo conversou com o professor Jorge Duro, da IAG, a Escola de Negócios da PUC do Rio de Janeiro. Ele é doutor em administração. E nesse bate-papo, você consegue saber muito mais sobre esse assunto. É contigo, Caio. Tudo bem, Léo? A conversa com o professor Jorge Duro começou pela disputa judicial em torno do pagamento pelo WhatsApp. O WhatsApp, quando tentou fechar a compra diretamente dentro do aplicativo, na realidade está ocultando, né, a possibilidade de uma moeda, uma criptomoeda. O WhatsApp, o Facebook, ele já tinha tentado fazer isso nos Estados Unidos com a Libra, mas não foi autorizado pelo Senado americano. Aqui no Brasil, obviamente, provavelmente os maiores bancos se manifestaram porque ele seria um agente financeiro, tá? E não tem nenhum cadastramento dele, né, junto a órgãos de governo, CMV, assim por diante, CVM, aliás. Nós perguntamos os impactos dessa forma de pagamento para o consumidor e para o mercado investidor. Essa modalidade traria para o consumidor, teoricamente, maneiras rápidas, eficientes de pagar, que nem o WeChat na China. E como investidor, obviamente, ele permite criar uma criptomoeda para investimento. Depois, ele nos disse mais sobre o porquê o Brasil foi escolhido como o primeiro país a testar a novidade. O Brasil foi escolhido porque é um dos países que mais usa o WhatsApp, tá? E literalmente não tem ainda, vou dizer, o conceito das fintechs ainda é muito incipiente, tá? Então torna-se um excelente mercado para isso. Sobre segurança nesse pagamento, Jorge destacou a criptografia. A segurança toda depende do sistema de criptografia de blockchain, tá? No caso específico, tem que ver como é que eles vão estar tratando isso, porque lidar com criptomoeda na internet, essencialmente a segurança se dá em cima do blockchain. Como toda compra digital, tem que estar atento, né? Porque oficialmente você está fazendo uma transação financeira, econômica financeira, tá? E aí vai ter que ter senha, login e senha, né? Provavelmente tomar cuidado para que isso não caia em outras mãos. Nós questionamos se era uma tendência que os pagamentos passem aos poucos para o modo virtual. Uma tendência no mundo inteiro é os meios de pagamento passarem a ser virtuais, tá? O próprio Banco Central, a Casa da Moeda, está lançando esse ano, o ano que vem,
uma moeda digital. Os principais governos, né, começou já na Suécia, já tem, a China vai ter, tá? Praticamente todas as criptomoedas para efeito de pagamento. Isso simplifica, né, porque hoje as moedas não têm mais lastro, tá? Então, são transações digitais. O que vale é a reputação de quem está fazendo. Passando do físico para o virtual, Jorge Duro respondeu quais impactos esse movimento traria, especialmente no Brasil. Na economia, tá? O Brasil tem vantagens de o pessoal poder usar, o uso da internet, o uso do smartphone é bastante grande, isso ajuda, tá? A implantar esse modelo de negócio de criptomoedas. E também o próprio governo tem interesse em ter uma criptomoeda própria, tá? Para poder fiscalizar melhor, tá? E reduzir a sonegação. Para finalizar, ele respondeu sobre outros tipos de moedas digitais, como os bitcoins e até mesmo as milhas aéreas. Certamente as criptomoedas, os bitcoins, como se chama, que é uma das mais famosas, né, vão ganhar espaço à medida que isso ocorre. Hoje, por exemplo, vamos dizer, você já tem outras criptomoedas disfarçado, né, transações digitais. O PagSeguro é um exemplo, do UOL, e outros mais. Vão mais longe, o modelo mais antigo. As próprias milhas, que valem dinheiro, são moedas digitais. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. Um reality que faz o seu tempo render. Beabá da Bolsa. Hoje a gente vai entender melhor o conceito de lucro líquido. Para isso, o didatismo de Carlos Castrucci. Como é que a gente explica o que é lucro líquido? Essa é a linha do resultado que interessa no final das contas para quem investe na empresa, né? É o quanto teoricamente vem para o seu bolso. Então, só para a gente fazer uma retrospectiva. Na demonstração de resultado, primeiro a gente começou analisando o faturamento da empresa, ou seja, quanto a empresa vende. Depois disso, a gente passou pelos custos operacionais da empresa até chegar no lucro operacional, ou seja, quanto a operação da empresa está gerando de dinheiro. Ali já ficou uma parte do faturamento que você gastou. No episódio passado, a gente falou em resultado financeiro, que é depois do operacional, se você é uma empresa que tem dívidas, quanto de dinheiro você gastou para pagar essas dívidas, entendeu? Qual que foi o seu resultado financeiro? Quando você tem, então, o lucro operacional e você soma ou subtrai o resultado financeiro, você tem o lucro antes dos impostos, você ainda precisa pagar ao governo. Depois que você pagou os impostos, você chega no lucro líquido. É o que sobrou para você, para o empresário. E aí, com ele, você pode tomar a decisão de tanto reinvestir na própria operação para crescer a empresa, quanto distribuí-lo através de dividendos para os acionistas colocarem o dinheiro no bolso. Os 10 Mil Deles. Pessoal, falando sério agora, hein? As ações podem ser voláteis. Tem dia que dispara, tem dia que despenca. Agora, uma coisa que não acompanha essa volatilidade, porque o nível está sempre elevado lá no alto, é o nosso... Ibovespa. Ibovespa. Foram divulgadas as 10 ações que mais caíram e as 10 que mais subiram no primeiro semestre desse ano. Puxando a lista das que mais subiram está a IRB. Só que não. Na verdade, foi a empresa que mais caiu, queda de 71%. Isso principalmente porque a empresa está envolvida em uma crise de credibilidade, escândalos e fraudes. Ainda bem que o Congresso Nacional não está na bolsa, hein? Além da IRB, as empresas de turismo e empresas aéreas tiveram uma forte queda, menos no Leblon. Lá o pessoal aglomerado nos bares continua viajando. Viajando na maionese, só se for. Com tanta gente ainda não entendendo a gravidade da pandemia, o negócio é investir nas ações da Hellmann's. Pra não dizer que eu só falo de coisa ruim, quem estão se dando bem são as empresas que conseguiram continuar vendendo no modo online. Mas o destaque até não tá na lista, que são as farmácias. Muitas delas já estão buscando entrar na bolsa, motivadas principalmente pela venda de maracujina para quem tá na renda variável, certeza. Falando em se acalmar, uma empresa de medicamento à base de cannabis está planejando abrir capital no Brasil. Calma, tô falando do uso medicinal, viu?
É uma tendência global mesmo. Esses medicamentos podem ser bons para uma série de problemas, principalmente doenças degenerativas. Claro, o uso deve ser supervisionado por um médico, porque pode trazer alguns efeitos colaterais, como tontura, falta de apetite, depressão, desorientação, falta de energia. Basicamente a mesma reação de quem investia na IRB depois que saíram os resultados da empresa. Mesmo existindo ainda um tabu no Brasil sobre o assunto, muitos especialistas garantem que pode virar tendência de investimento, principalmente por conta do efeito manada, que é outra forma de dizer Maria vai com as outras. Efeito manada mesmo, por enquanto só no Leblon, porque quem tava naqueles barzinhos já não tem manada na cabeça. Este é o podcast Os 10 Mil Deles, o reality que faz o seu tempo render. No radar. No radar. Momento de olhar para o futuro e saber o que de relevante pode acontecer na próxima semana. A decisão da taxa de juros e a declaração de política monetária do Banco Central Europeu vai ser divulgada. A partir delas, serão traçados os caminhos econômicos tomados pelos países na zona do euro. Essa notícia sempre é relevante porque, como a gente está num cenário ainda muito incerto, semana a semana as perspectivas mudam, né? Então, a partir daí, a gente vai ter, de novo, a noção de para onde vai a política monetária da Europa. Vão haver mais estímulos, mais injeção de dinheiro na economia? Vai ter uma redução ainda maior nos juros? E dependendo do que sair, se for uma surpresa para o mercado, isso pode trazer um impacto relevante tanto para cima quanto para baixo. 2 importantes marcadores dos Estados Unidos sairão semana que vem: a produção industrial e o volume de vendas do varejo. Com eles vai ser possível notar se a recuperação econômica estadunidense está realmente acontecendo. Exato, esse dado é muito importante porque quando a gente fez a comparação de maio com abril, a gente pegou uma base de comparação muito baixa, né? Então o número foi muito grande e surpreendeu as expectativas. O que acontece agora? Como as expectativas de maio foram superadas, as expectativas para junho subiram. E agora a gente vai ter aí a verdade do que realmente aconteceu em junho quando comparado a maio. Será que a recuperação continuou ocorrendo? E se sim, num nível maior do que o esperado? Porque, só trazendo essa reflexão mais uma vez, o que interessa para o mercado é se os dados vêm melhores ou piores do que o esperado. O Produto Interno Bruto, PIB, do segundo trimestre da China vai ser divulgado. Vale pontuar que PIB, você sabe, é a soma de todos os bens e serviços finais de um país. Bom, esse é um dado super relevante que vai sair e é importante a gente olhar 2 aspectos. Primeiro, teoricamente na China, a pandemia ocorreu principalmente no primeiro trimestre e não no segundo, como foi no mundo de uma forma geral. Então, quando o número da atividade econômica da China do segundo trimestre for divulgado, primeiro a gente vai ter essa noção se realmente a pandemia foi episódio passado e a economia já estava se recuperando no segundo trimestre. E caso isso se confirme, vai ser um bom indicador do que a gente pode esperar para as outras economias, provavelmente a partir do terceiro trimestre, que é quando a pandemia começa a impactar cada vez menos na atividade econômica de uma forma geral. E para encerrar, semana que vem começa a temporada de balanços das empresas americanas. Esses balanços se referem ao segundo trimestre desse ano. Fala aí, Carlos. Para isso a expectativa tá grande, né? Porque foi o primeiro trimestre inteiro de pandemia nos Estados Unidos. Então agora é que vai ser a hora da verdade, que a gente vai ver se as empresas sofreram muito ou não com os fechamentos dos negócios e com o isolamento social. E se as empresas, por outro lado, de tecnologia, que são as que teoricamente se beneficiaram e que se encontram nas máximas históricas nas cotações dos seus preços, realmente se beneficiaram tanto desse cenário ou não. Então vamos ficar de olho nesses resultados, até para a gente saber o que a gente pode esperar aqui no Brasil também. Essa dica vale ouro. Minha dica hoje é do livro da Cristiane Corrêa, Sonho Grande,
como Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira revolucionaram o capitalismo brasileiro e conquistaram o mundo. Esse é um livro que mostra as estratégias e os bastidores de algumas das decisões mais complexas que esse trio teve que tomar. Para que se tenha ideia, alguns exemplos. Já ouviu falar no Burger King? Já ouviu falar na Ambev? Já vou parar por aí. São empresas suficientemente grandes para você entender a relevância que esse trio tem. Basta saber que são eles, fundamentalmente, os que estão por trás da operação dessas empresas aqui no Brasil e também em outras regiões do planeta. Vale a pena. Sonho Grande, Cristiane Corrêa. Nas redes sociais, siga a gente, @os 10 mil deles. Vamos mandar abraço aqui, abraço para Maria Laís. Ela interagiu bastante com a gente ao longo dessa semana lá no nosso Instagram, @os 10 mil deles. E eu queria contar, enquanto eu reforço aqui meu super abraço para Maria Laís e para tanta gente que trocou ideia com a gente também essa semana, queria contar uma novidade. A gente tá no Facebook e no YouTube. Alguns de vocês estavam comentando, poxa, no Facebook não tem página e tal. Então, lançada a página no Facebook do nosso Os 10 Mil Deles. E no YouTube você também pode acompanhar os nossos episódios. Ainda sem imagens, mas é um outro player. De repente fica mais fácil para você abrir aí uma aba, dar um play no nosso episódio lá pelo YouTube. Então se sinta à vontade também para por lá acompanhar todo o nosso conteúdo. Todos os nossos episódios também ali. Vamos às perguntas da galera. O David Leite, conforme prometido na semana passada, será respondido hoje. A gente estava devendo. Ele foi lá no episódio anterior e citou o contexto da aprovação do marco legal do saneamento básico, que aguarda a sanção presidencial, e fez alguns questionamentos. As empresas que já atuam no segmento, ou seja, no saneamento básico, ganhando concorrência, devem se desvalorizar? Especialmente falando das estatais. E por quê? Porque ele foi lá e pensou, vai haver estímulo à privatização, então as empresas estatais devem enfrentar mais concorrência. Outro ponto que ele levantou, as regiões norte e nordeste são as mais carentes desses serviços no saneamento básico. Investir em empresas que vão entrar nessas regiões seria uma escolha interessante, positiva? E aí, Carlos? David, primeiro, parabéns pela pergunta, e essa pergunta merece uma boa resposta. Então, primeiro eu vou trazer aqui só um resumo de como funciona o mercado de saneamento básico no Brasil hoje em dia. Um município ou um estado faz um contrato normalmente de 30 anos com a empresa de saneamento, onde ela tem o compromisso de investir em construção e manutenção das redes de água e esgoto principalmente, e em contrapartida pode cobrar pelo uso dessas redes ao longo do contrato. Quando esse contrato acaba, a rede é do contratante, ou seja, a rede passa a ser do município ou do estado. E esse tem a opção de ou renovar o contrato com a empresa que presta o serviço ou buscar uma nova. E caso o município ou o estado queira romper o contrato antecipadamente, tem que pagar o valor correspondente à rede construída, que a gente está falando de bilhões de reais e dificilmente um estado tem esse dinheiro disponível, imagina um município. Então, a minha visão para as empresas de saneamento qual é? Olha, pelo menos na próxima década, a concorrência não vai trazer problemas para as estatais, porque é muito difícil e custoso quebrar um contrato. Além disso, as estatais terão a possibilidade de expandir as suas operações para outros estados e municípios, crescendo as suas operações em maior nível do que era possível antes do marco legal do saneamento. Mas para isso vão precisar aumentar a eficiência operacional, aumentando a lucratividade da empresa, e podem precisar de capital privado, que abre a possibilidade da privatização dessas empresas estatais. Ou seja, o primeiro efeito para as estatais parece ser bastante positivo. A tendência é que os preços das empresas negociadas em bolsa suba ao longo dos próximos anos. Agora vamos dar um salto maior, falando em 20 anos, por exemplo, depois desses 10 que você destacou. Então, quando a gente fala em 20 anos, que é quando uma parcela relevante desses contratos atuais devem vencer ou estarem muito próximos do vencimento, aí o destino de cada empresa está na mão dos responsáveis por ela.
Porque as empresas que ao longo desse período se tornaram mais eficientes não devem ter problemas em renovar seus contratos, porque assim, fora todo o custo, é difícil você fazer uma mudança, é difícil a gente fazer mudança pequena na nossa vida. Imagina um estado, um município, trocar um serviço que já está sendo bem feito pela possibilidade de ter um serviço um pouco melhor, entende? E além disso, essas empresas já devem ter expandido suas operações para outras regiões. Em compensação, as empresas que continuarem ineficientes, paradas no tempo, além de não conseguirem novos contratos, têm grandes chances de perder os atuais e assim saírem do jogo, quebrarem, desaparecerem. E quando a gente pensa nas regiões Norte e Nordeste, tem que ter mais cautela? Você precisa ter muito mais cautela para decidir se você vai investir numa empresa lá ou não. Por quê? Porque apesar da demanda lá estar muito reprimida, você ter um déficit do serviço de saneamento, qual que será que é o retorno que uma empresa de saneamento teria ao investir em rede nessa região? Alguns pontos que jogam contra a atratividade desse investimento são baixa densidade demográfica, ou seja, a empresa tem que investir em construção de muito mais rede para atender o mesmo número de pessoas do que em São Paulo, por exemplo. Ou seja, o custo, a atratividade do investimento aí já é menor. Além disso, a renda familiar lá é mais baixa. Então o consumo por residência tende a ser menor e com isso a receita por casa atendida tende a ser menor. Entendeu essa jogada? A gente tem uma receita menor por casa atendida e um custo de investimento maior por casa atendida. Além de tudo isso, você ainda tem dificuldade de captação de água, né? É um lugar, uma região mais seca. Ou seja, uma empresa para ser lucrativa nessa região tem que ser extremamente eficiente e mesmo assim isso pode não ser suficiente. E aqui eu trago uma opinião minha, tá? Eu acho que o governo deveria criar algum mecanismo para incorporar municípios não atrativos na licitação de municípios atrativos do ponto de vista financeiro, que geram lucro, fazendo uma espécie de pacote que no final dá lucro para a empresa escolhida. Dessa forma, os mais necessitados também seriam atendidos, independente de serem lucrativos isoladamente ou não para a empresa. David, que pergunta. Carlos, que resposta, uma baita troca. Dá para realmente entender saneamento básico e a complexidade que esse tema suscita. O final da história, assim, tem que ser bom para todo mundo, né? Há uma urgência social, especialmente na região Norte e Nordeste, mas também em outros lugares do Brasil. É uma questão básica de dignidade humana e, ao mesmo tempo, o governo tem que saber desenhar uma estratégia que atraia com agilidade as empresas para que a conta feche para todo mundo. Segunda pergunta aqui do Lucas Mota, um abração para ele. Qual o momento certo de vender as ações? É claro que sempre depende da estratégia que você adota. Eu vou te falar como que eu decido vender empresas. Primeiro, só lembrando, eu sempre faço aquela comparação entre preço e valor e vejo qual que é o meu retorno esperado naquele investimento. Conforme os preços sobem, a tendência é que o retorno esperado caia, porque ele está mais próximo do valor. E quando eu decido vender, de duas uma, ou quando o preço está tão perto do valor que não justifica mais eu ter aquela empresa, ou quando o preço está perto do valor, mas ainda vale a pena investir na empresa, mas o retorno esperado é menos atrativo do que em outras empresas que eu acompanho, ou seja, faz sentido desinvestir dessa empresa para investir em outras. Perfeito. Tá aí o esquema. Maravilha. Agradecendo a galera que esteve com a gente até aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Valeu você que deu play aí em mais um episódio. Ajuda a gente a divulgar. Se você gostou do episódio de hoje, faça com que ele chegue aí no ouvido de mais pessoas. Opções não faltam para ouvir a gente. Pocket Casts, Spotify, WeCast, Castbox, Player FM, Podbean, Deezer, Stitcher, TuneIn, Overcast, Podcast Addict, Podcast Republic e YouTube. A grande novidade da semana. Apresentação e edição é comigo, hein? Leonardo Levati. Os comentários de Carlos Castrucci. A produção e o roteiro ficam sob os cuidados de Caio Melo. Mídias digitais e identidade visual do projeto Os 10 Mil Deles, Matheus Fernandes. Carlos Castrucci, um abraço e até a próxima. Até a próxima, Léo. Gostei muito desse episódio. E semana que vem tamo aí de novo, hein? Um abraço.
Semana que vem tem mais Os 10 Mil Deles. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil Deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.